Oi, pessoal, boa tarde. Bom, gostaria aqui de agradecer a participação de todos vocês na nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024. Temos aqui conosco o André Faber, nosso CEO, que vai fazer as considerações iniciais da nossa apresentação. Depois o Fred Oddani, que é o nosso CFO, ele vai explicar os resultados, né, de uma forma mais detalhada. E temos também aqui conosco o Francisco Santos, que é o executivo à frente da operação da mídia financeira, e todos estarão disponíveis aqui na sessão de perguntas e respostas. Bom, lembrando que para participar é só clicar no ícone Q&A, ele fica na parte inferior da tela, escreve o nome para entrar na fila e aguardar até ser anunciado, bom? Ou então pode enviar por escrito nesse mesmo ícone. Gostaria de dar alguns recados. Essa videoconferência ela está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação projetada estará em português, mas o material em inglês está disponível no nosso site de Relações com Investidores. E ressalto também que eventuais declarações que possam ser feitas aqui durante a apresentação, relativas a perspectivas de negócio, projeções e metas da companhia, elas são crenças e premissas da administração e não são garantias de realização. Bom, essas são as considerações iniciais e eu passo agora a palavra para o André. Obrigado, Isa. Muito contente em estar com vocês aqui hoje. Gostaria de agradecê-los por estar participando e a gente está muito confiante. Como vocês viram, a gente tem resultados muito bons em diversas frentes de trabalho, tanto resultados financeiros como operacionais. Mas antes de falar da nossa estratégia e entrar um pouquinho em mais detalhe no resultado, gostaria de compartilhar um vídeo que mostra o que a gente está fazendo na marca, nas nossas marcas, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Esse bordado maravilhoso aqui foi inspirado na fauna brasileira e produzido por 80 bordadeiras no interior do Rio Grande do Norte, onde a Riachuelo tem suas origens. No dia da abertura dos Jogos, eu e o time Brasil vamos levar o Nordeste para Paris, com o orgulho bordado no peito. Riachuelo, marca de moda oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Isso aí é um super resumo aqui de algumas coisas que a gente já fez nesses primeiros 4 meses do ano. Acho que aqui vocês percebem também algumas das coisas que a gente está fazendo em marca. Acho que a primeira delas, a gente voltou a investir na marca Paul Jeans. Acho que é um ativo importante da companhia, uma marca com muita história. E a gente espera ver cada vez mais investimento nessa marca, a marca ficar cada vez mais reconhecida e percebida, e começamos aí no primeiro trimestre a investir mais na marca. Outra coisa, a gente tem muito orgulho da nossa cadeia integrada, de investir no Brasil, de gerar oportunidades aqui no Brasil, principalmente onde o Brasil mais precisa, que é no Nordeste. Então, a gente está patrocinando o COB na Olimpíada e a gente está se aproveitando muito da nossa cadeia com arte, levando arte brasileira através dos nossos atletas para Paris, levando moda brasileira através dos nossos atletas para Paris e gerando muita oportunidade onde o Brasil é muito carente, então a gente tem muito orgulho disso. Eu passo agora para o slide 5, onde, na verdade, o slide anterior esse, onde eu falo um pouquinho, retorno sobre as nossas prioridades estratégicas. Aqui a palavra-chave que eu trabalho todos os dias na companhia é consistência e muito foco. E a gente tem trabalhado aqui esses 4 pilares com o objetivo de aumentar nossa venda por metro quadrado e também de gerar maior retorno para os investimentos que já foram realizados ao longo dos anos aqui na Guararapes, na Riachuelo. Acho que hoje eu vou falar um pouquinho mais de frente de trabalho também que estão em cada um desses pilares. Então, são esses 4 que estão na tela. O primeiro deles é a obsessão por produto.
Aqui a gente está investindo muito, sendo muito intencional sobre as categorias que a gente quer investir, que são o que a gente chama de categorias core, que é o feminino, masculino e infantil. Isso é muito importante, assim, por mais simples que pareça, é muito importante para as decisões no dia a dia, para tomar decisões estratégicas do que fazer e não fazer, do que priorizar e não priorizar, e as equipes estão muito alinhadas nisso. A gente também tem feito um grande investimento em melhorar a estruturação das nossas coleções, de muitas formas aqui, seja em revisitar nossos times, seja em revisitar nossas metodologias de repensar a coleção, mas também de buscar evolução nos nossos sistemas e nos nossos processos aqui. Então, tem um grande trabalho em curso que já está gerando e vai gerar ainda mais resultado aqui em criar um melhor produto para o nosso cliente. Um outro exemplo, a gente tem o nosso modelo logístico Push and Pull, a gente já tinha esse investimento realizado no nosso CD de Guarulhos. A gente tem muito orgulho de ter um dos CDs de moda dos mais modernos do Brasil, se não o mais moderno, e a gente realmente está potencializando esse CD, fazendo um abastecimento muito mais granular por SKU, que permite a gente ter o produto certo na hora certa na nossa rede aí de 410 lojas. Então, isso também diminui ruptura, diminui o nível de estoque na ponta, diminui remarcação. Então, isso são algumas das frentes da parte de obsessão por produto. Continuando aqui na democratização da moda, a gente continua evoluindo nosso processo de clusterização de lojas. Estamos sendo muito mais granular aqui para poder ter o melhor nível de serviço, de produtos nas diferentes regiões, para os diferentes tipos de público. E também a gente tem feito um esforço grande no reforço dos nossos produtos de entrada. A gente vê um nível competitivo grande no mercado e a gente também acha que é uma vantagem competitiva de oferecer esses produtos a preços justos, com boa qualidade. Historicamente, a companhia sempre fez isso muito bem e a gente tem conseguido fazer isso bem aqui também. E vocês verem que vocês vão ver logo no próximo slide, o nosso crescimento também está vindo muito com o volume, que é fruto dessa estratégia aqui. Desde o começo que eu cheguei na companhia, completei um ano a semana passada, eu fiquei muito impressionado com os investimentos que a empresa fez ao longo dos anos, com ativos muito fortes, seja o nosso ativo Fabril, seja os investimentos em sistemas, em CD, que eu já falei do modelo Push and Pull, e uma das frentes que a gente tem trabalhado aqui, essa dos nossos ativos tem que valer mais. Aqui, o primeiro ponto dela, e a gente tem feito, já tem falado e vamos continuar falando, é que a gente pode usar a nossa fábrica muito melhor. A gente tem uma fábrica das maiores fábricas aqui de moda do Brasil e a gente sabe que a boa utilização dela nos cria vantagem competitiva, seja de fornecimento, mas também de margem. Então, a gente continua evoluindo aqui nessa frente. A gente acredita muito no potencial da nossa financeira integrada, da Midway com o varejo. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais perto entre a Midway e o varejo. E, assim, com uma gestão eficiente da Midway, do crédito, de outros produtos e um trabalho muito próximo do varejo, a gente acredita que tem muito valor ainda na mesa para ser extraído da operação financeira. E, por fim, ao longo dos anos, a empresa investiu muito em tecnologia, ela criou uma base sólida de e-com, mas não estava explorando isso no seu full potential. Então, também a gente colocou uma das frentes aqui de aceleração do e-commerce e a gente também começa a ver primeiros resultados muito positivos aqui. Por fim, e não menos importante, a quarta frente é de eficiência operacional. Vocês veem aí consistentemente ao longo dos últimos quarters uma diminuição de investimentos, um ótimo controle do nosso CAPEX e a gente investindo no futuro da companhia, mas sendo muito disciplinado e também trabalhando num nível menor de estoques, mesmo com a gente vendendo muito mais, principalmente em volume. Então, a gente tem conseguido ter um retorno muito melhor aqui. A gente tem conseguido crescer a nossa receita mais do que a nossa despesa, isso tem diluído nossas despesas operacionais. E, por fim, a gente está muito contente com uma grande desalavancagem da companhia, também fruto de muitas estratégias que a gente tem feito nos últimos quarters de uma geração de caixa robusta. E isso foi mais um trimestre de geração de caixa robusta,
com a desalavancagem da companhia, que a gente desalavancou mais rápido até do que a gente esperava, e temos muito orgulho aqui. Isso nos deixa numa posição muito mais sólida para a construção do futuro. Eu vou entrar um pouco nos highlights de resultado e compartilhando em primeiro lugar aqui a receita. Você vê que a gente evoluiu em mercadorias aí acima de 11%, com um same-store robusto de vestuário de 10,5%. Então, foi um primeiro tri que foi bom. Eu acho que ele poderia ter sido até melhor. A gente começou o ano, se vocês se recordam, com ruptura de estoque, fruto da implementação do SAP na nossa fábrica o ano passado. Então, a gente teria visto um número ainda melhor se a gente não tivesse... o nosso janeiro foi um pouco mais sofrido pelo tema ruptura. A gente conseguiu fazer isso com um aumento de margem. A gente, se por um lado tem pressões de margem pelos produtos de menos valor agregado, por outro, a gente também vê muitas alavancas na companhia, com uma melhor utilização da fábrica, que nos permitem um aumento de margem, mas tem outras iniciativas, como processos de remarcação, processos de pricing. Então, a gente começa aqui a ver um processo de expansão de margem. Tudo isso se refletiu também com uma boa gestão de despesas, que a gente mais do que dobrou o nosso EBITDA de mercadorias, atingindo 85 contra 38 no ano passado, e a nossa margem EBITDA ela aumentou em 3,1 pontos percentuais, de 3 para 6, uma mudança grande aqui na nossa geração de resultado operacional medido pelo EBITDA. O resultado da Midway foi mais impressionante ainda. A gente multiplicou o EBITDA 3,5 vezes, atingimos 104 milhões de EBITDA versus pouco menos de 30 no ano passado, e também com aumento de margem EBITDA relevante de 13 para 18. Fizemos isso com uma gestão de estoque muito mais eficiente, tem oportunidade ainda, e é um trabalho infinito, e tem muito trabalho para ser feito, mas a gente fechou aqui o TRI com quase 30 dias a menos de estoque que o mesmo TRI do ano passado. Então, a gente não tem deixado acumular estoque velho, a gente tem feito o trabalho e também estamos comprando muito melhor com aquilo que eu falei para vocês de melhores processos, sistemas na frente número 1 de obsessão por produto. Como resultado de todo esse esforço, geramos quase 200 milhões de caixa, versus 40 no ano passado, também uma melhora relevante. E aí, como fruto de todo esse trabalho, um trabalho que a gente já tem feito aí desde o ano passado de redução de alavancagem, a gente reduz a dívida em 1,1 bilhão nos últimos 12 meses. A gente antecipou mais de meio bilhão de vencimentos de dívidas nesse trimestre, que nos dá muito orgulho, e com uma redução significativa da alavancagem da companhia, que atingiu nesse TRI 0,8 vezes EBITDA, versus 1,7 em março do ano passado. Então, eu acho que em todas as frentes a gente tem um resultado bem balanceado, bem robusto, confiantes que a gente ainda está no meio de um processo de transformação, um processo que ainda tem muitos frutos para a gente colher, mas a gente está... A qualidade dos resultados aqui nos dá muita segurança que a gente está no caminho certo. Para terminar minha parte, gostaria de compartilhar com vocês a nossa estrutura. E nesse ano, a gente tem feito muitas transformações na companhia, um processo grande de mudança, e a gente tem algumas mudanças recentes também que eu gostaria de highlight. Mas eu vou passar um pouquinho pelas principais mudanças desde que eu cheguei. Então, vocês sabem, eu já comentei, eu estou há 1 ano na companhia, completados na semana passada. Desde a minha chegada, eu trouxe, ainda o ano passado, 3 novos membros para a diretoria executiva. Aqui a Carolina Guimarães, que é a nossa diretora de Com e também que me ajuda no escritório de transformação. O Ney, que começou quase comigo, um mês depois, que é o nosso CTO. E a Graziella, que ela começou no meio de novembro do ano passado, como nossa nova diretora de Gen Sustentabilidade,
então está com um período curto na companhia, do fechamento do primeiro trimestre só tinha 4 meses, então pessoas relevantes aí para o nosso processo de transformação. A gente fez isso com um time que já estava aqui, que vocês veem na tela, com João e Cláudia, com muita experiência de moda, com o Jairo, com muita experiência fabril, com o Fran, que chegou há 2 anos e vem nesse processo de transformação também da Midway, e com a Silvana, que também já tem uma experiência relevante de Riachuelo há 13 anos conosco. E agora, nesse último mês, a gente está promovendo mais 3 mudanças. Acho que primeiro a gente está nomeando uma nova CMO, que já era a nossa diretora de marketing, que é a Catiele. Então, ela está se juntando ao comitê executivo. A gente também está nomeando um novo CFO, diretor de relação com os investidores, que é o Miguel Cafruni, que está vindo da Fast Shop, e um novo membro do conselho, que é o Ivo, também com muita experiência em finanças, em financeira, com muita experiência em diversos bancos, acho que parte de vocês deve conhecê-los, que também se juntou ao conselho agora em abril. E o Fred, que vai conduzir toda a apresentação hoje, essa é a última semana dele da companhia, está se despedindo, mas que também teve um papel fundamental aqui no nosso processo de transformação, desalavancagem da companhia, e também deixo o meu agradecimento aqui ao Fred por toda a dedicação e todo o trabalho feito aí nos cerca de 2 anos que ficou conosco. Com isso, eu acho que eu deixo aqui, termino a minha parte, de novo, reforçando que a gente está muito contente, muito confiante. Acho que vocês vão ver por muitos quarters a gente falando desses 4 pilares. Acho que a companhia tem ativos e lojas, CDs, marcas, fábrica financeira muito potentes, e a gente percebe que onde a gente mexe, a gente consegue extrair mais valor, trazer mais produtividade, crescer mais do que a gente cresce as nossas despesas, e a gente acha que tem muito valor para ser extraído aqui do nosso negócio. Então, passo a palavra para o Fred, com mais um agradecimento, e volto aí nas perguntas e respostas. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Eu vou começar comentando o desempenho operacional no slide número 9. Né? Então, assim, a nossa receita líquida consolidada atingiu aproximadamente 2 bi no trimestre, um crescimento de 9,1 em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui acho que vale a pena destacar o desempenho de mercadorias, que apresentou um crescimento de 2 dígitos, 11,4%. Né? E quando você vai para o gráfico do lado direito, você vê o lucro bruto consolidado. O lucro bruto consolidado, assim, ele cresceu 8,7%, com uma margem bruta consolidada estável, mas aqui eu acho que o que vale a pena destacar é o desempenho da margem bruta de mercadorias, expandiu 1,7 pontos percentuais em relação ao ano passado, ou seja, isso é um trimestre que, quando você olha mercadorias, a gente tanto teve um desempenho muito bom de receita, quanto também de expansão de margem, né? Então, acho que eu acho que ele é um trimestre, como o André já comentou, assim, ele veio bom em todas as nossas frentes de negócio. No slide número 10, aqui a gente vê o nosso EBITDA, né, assim, que atingiu 212 milhões no trimestre, uma expansão de 5,8 pontos percentuais na margem, né, assim, um crescimento relevante em todos os segmentos, né? Acho que é importante porque o resultado veio muito consistente em todos os nossos negócios, né? Assim, a Midway já vinha melhorando há diversos trimestres, assim, mais na parte de mercadorias, a gente vem crescendo já desde o meio do ano passado, mas, enfim, a gente ainda teve alguns momentos de margem ainda um pouco pressionadas no ano passado, mas agora sim, nesse primeiro trimestre, a gente mostra um desempenho muito consistente, com tanto crescimento robusto de venda quanto de expansão de margem, e isso a gente vê em todos os negócios, o que assim, reforça, né, assim, os efeitos positivos que estão sendo coletados, dado todo o trabalho feito aí ao longo dos últimos trimestres. Vamos para o slide número 12, comentar especificamente sobre o desempenho de mercadorias, né? Assim, aqui, esse gráfico mostra claramente a virada no desempenho de mercadorias a partir do meio do ano passado.
a gente no primeiro semestre do ano passado, a gente vinha de uma receita que estava estagnada, né? Assim, a partir do segundo semestre, a gente viu já o resultado melhorar substancialmente, né? Assim, tanto em termos de crescimento de receita, quanto em termos de same-store sales. A gente teve aquele quarto tri que poderia ter sido melhor, né? Assim, e agora, já no primeiro tri, a gente volta para um nível de crescimento bastante robusto, 2 dígitos, com um same-store de vestuário de 10,5%, ou seja, é um desempenho bastante robusto e que reforça todos os benefícios que a gente vinha comentando que a gente ia capturar a partir da melhora da execução e do foco em extrair mais valor do core business da companhia. Indo para o slide número 13, aqui a gente vê o lucro bruto de mercadorias, né, assim, com a expansão de 1,7 pontos percentuais. Aqui vale a pena ressaltar que a margem bruta de vestuário é bem maior do que a nossa margem bruta de mercadorias. Aqui a gente tem um efeito de mix de produtos que joga nossa margem bruta consolidada para baixo, mas aqui a gente vê que a gente está no caminho de voltar para os níveis de margem bruta do ano de 22, né? Assim, o que, enfim, a gente vem comentando, né, que o ano de 23 foi um ano de grandes ajustes. Então, assim, a gente passou por ajuste grande de estoque, a gente teve uma questão relacionada a uma sobra grande de inverno, enfim, diversos efeitos que fizeram o ano de 23 ser um ano de margem bastante pressionada, mas quando a gente entra em 24, a gente já começa a ver uma recuperação, enfim, em cima de questões de 23 que foram one-offs, né? Ou seja, estoque você não faz, assim, o estoque já está feito. A sobra de inverno esse ano a gente tem uma estratégia muito mais conservadora do que foi o ano passado. Enfim, então são aspectos que fazem a nossa margem bruta de mercadorias tá caminhando de volta para os níveis próximos ao que a gente viu em 2022 ao longo desse ano. No slide número 14, aqui a gente mostra como é que está a nossa evolução de estoque de produtos acabados, né? Então, assim, a gente vê que a gente reduziu, como o André falou, 28 dias em relação ao mesmo período do ano passado, mas se você olhar um período mais longo, assim, você vê que o nosso estoque estava rodando em níveis substancialmente maiores. A gente fez esse ajuste ao longo do ano passado e a gente passou a operar em novos níveis de estoques, ou seja, o ano de 24 vai ser, assim, vai ter, assim, a gente volta para os patamares de estoque próximos aos níveis pré-pandemia e a gente ainda enxerga possibilidades de melhorar ainda mais esse indicador a partir da melhor integração do varejo fábrica, a partir da melhora do nosso modelo de abastecimento, enfim. Aqui, claro, a gente não espera um ajuste do tamanho do ajuste que a gente fez no ano de 23, mas a gente ainda espera capturar melhorias assim, no estoque ao longo dos próximos trimestres. No slide 15, por fim, o EBITDA de mercadorias, né, assim, aqui a gente vê que assim, a gente teve uma melhora substancial no EBITDA de mercadorias nesse primeiro tri. Assim, a gente vinha de um EBITDA de praticamente zero, né, assim, no ano passado, a gente chegou assim, agora a 85 milhões, crescimento de mais de 120%, uma expansão de 3 pontos percentuais na margem EBITDA de mercadorias. E aqui acho que o ponto para reforçar é que esse resultado ele vem de uma combinação de crescimento de receita, expansão de margem e diluição de despesa, ou seja, a gente tem conseguido melhorar a operação de mercadorias em todas as frentes que a gente consegue atuar, ou seja, crescimento com recuperação de margem e disciplina em gestão de despesa. Indo para o slide número 17, aqui a gente entra no desempenho da financeira, ou seja, a Midway, né, a gente vê que a gente ainda tem uma carteira que ainda decresce, né, assim, marginalmente, né, em relação ao final do ano, a carteira que atingiu 5,1 bilhões, mas essa carteira que ela ainda segue em queda, assim, porque basicamente a gente ainda opera, né, assim, num nível de conservadorismo talvez maior do que o usual, dado ainda alguns desafios que a gente ainda enxerga
no cenário de crédito, mas aqui a gente vê que as nossas perdas, assim, elas já estabilizaram e efetivamente começaram a cair, né? Ou seja, a gente teve aí no primeiro TRI uma perda sobre a carteira de 5,5%. Indo para o próximo slide, a gente mostra como é que está o desempenho dos nossos dois principais negócios, né? Assim, de cartão e empréstimo pessoal. Assim, cartão, o nível de inadimplência, a gente conseguiu estabilizar, né? Ou seja, a gente pega, quando a gente olha o over 90, que é o principal indicador, a gente está estabilizado por volta de 18,4, apesar da queda da carteira, ou seja, aqui a gente já está convicto que a gente conseguiu estancar, né, assim, a questão da inadimplência no negócio de cartões, mas diferentemente do que a gente vê no empréstimo pessoal, que a gente já vê uma queda consistente do over 90 há diversos trimestres, assim, no negócio de cartão a gente ainda vê um cenário ainda de inadimplência um pouco mais alta, o que deixa a gente ainda um pouco mais conservador na concessão de crédito. Indo para o slide 19, aí a gente vai para o EBITDA da operação financeira. Aqui o resultado é bastante relevante, né? Assim, a gente cresce 3,5 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, 105 milhões de EBITDA, né? Assim, com uma margem de 18%, que é uma margem assim, bastante robusta. Aqui a gente vê claramente que a gente mudou o patamar de desempenho da financeira, né? Assim, e isso está muito associado às políticas que a gente tem adotado aí ao longo dos últimos, assim, pelo menos 5 ou 6 trimestres, que a gente tem sido bastante mais conservador na gestão da carteira, temos dosado bastante a equação risco-retorno, né, assim, em relação aos movimentos que a gente faz, e a gente vê que isso se transforma efetivamente em uma melhora substancial de resultado do EBITDA da financeira, a despeito de uma carteira que decresceu nesse período. Indo para o slide número 21, aqui a gente também queria mostrar, né, assim, um outro indicador bastante relevante, que é a geração de caixa, né, assim, acho que desde que eu cheguei vocês têm escutado consistentemente que a maior mudança que ia acontecer, a mudança mais rápida ia ser na geração de caixa. Assim, a gente viu que o ano passado foi um ano muito forte de geração de caixa, isso segue no primeiro trimestre agora de 24, a gente segue gerando bastante caixa, a gente gerou 150 milhões a mais de caixa do que o ano passado, com a nossa geração de caixa operacional atingindo por volta de 200 milhões nesse trimestre. Aqui a gente vê que os principais fatores que impactam são efetivamente o resultado operacional e a melhora de capital de giro, questões de antecipação de recebíveis ou venda de ativos, assim, elas meio que se netam no consolidado, ou seja, não tem nenhum efeito relevante, ou seja, a geração de caixa, ela reflete efetivamente mudanças que a gente fez onde a gente consegue operar de forma mais eficiente, né? Assim, e mesmo no primeiro trimestre, que é um trimestre onde você normalmente aumenta a capital de giro por recompor os estoques do final do ano, a gente já apresenta uma geração de caixa livre robusta, o que deve continuar ao longo do ano de 24. No slide seguinte, né, assim, a gente mostra os efeitos da geração de caixa na redução da alavancagem, assim, então acho que a gente vê claramente como tem evoluído assim tanto a dívida quanto os indicadores de alavancagem ao longo dos últimos trimestres, né? Assim, a gente saiu de um nível próximo de 3 vezes em setembro de 23 para algo por volta de 1,1 vezes agora em março de 24. Se você olhar sem os aluguéis, assim, aí você tem ainda que é o que efetivamente afeta os covenants. A gente já está com uma inadimplência abaixo de 1 vez, ou seja, 0,8 vezes, com uma dívida líquida de 940 milhões de reais, substancialmente mais baixa do que os níveis do ano passado e o que a gente viu ao longo dos últimos anos, o que mostra que, assim, acho que as questões de alavancagem da companhia, na minha visão, estão resolvidas, né? No lado direito, a gente vê como é que está a nossa posição de caixa
em relação ao nosso cronograma de vencimento, se a gente tem uma posição robusta de caixa, 2,2 bilhões, assim, para um vencimento no ano, que a gente ainda tem cerca de 700 milhões, 760 milhões. Se você olhar 2025, a gente teria mais 770 milhões, ou seja, a nossa posição atual de caixa, ela cobre mais de 2 anos, na verdade, quase 3 anos de vencimento de dívidas, ou seja, que é uma posição de caixa super confortável e que deixa a gente bastante tranquilo em relação ao perfil da nossa dívida e adequação da nossa estrutura de capital. Por fim, no slide 23, a gente mostra os nossos investimentos, né? Assim, então, no primeiro trimestre, a gente investiu por volta de 90 milhões, 14% a menos do que a gente investiu no primeiro trimestre do ano passado. Aqui a gente mostra que os investimentos, assim, eles estão principalmente em tecnologia, assim, a gente segue investindo bastante nas frentes de tecnologia para melhorar diversos aspectos da operação. A gente também está investindo em outras frentes além de tecnologia, como fábrica e CD, onde esse ano deve ter um investimento um pouco maior do que a gente teve nos últimos anos, além de seguir também investimento em algumas lojas novas e algumas remodelações de lojas. Com isso, eu encerro a sessão de apresentação dos resultados e queria abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Bom, vamos começar então nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem da Maria Clara Infantozzi, que é analista do Itaú BBA. Oi, Maria Clara, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, boa tarde, parabéns pelos resultados, obrigada pela oportunidade. Eu queria primeiro explorar um pouco com vocês quais são as perspectivas do varejo, né? Esse trimestre, mais uma vez, mostra uma recuperação de volumes, e eu queria entender com vocês se vocês notam uma tendência parecida em todos os clusters de loja, ou se vocês notam alguma divergência, né, em clusters diferentes do ponto de vista de localização e do ponto de vista também de renda. Então, a primeira pergunta seria essa, pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre isso. E o segundo ponto, André, você comentou também que um grande foco da companhia é maximizar ainda mais o cross-sell entre a financeira e o varejo. Eu queria pedir, por favor, para você detalhar um pouco mais o que está sendo feito e quais são as perspectivas nessa frente também. Obrigada. Legal. Acho que posso pegar as duas perguntas. Então, como é que a gente está vendo na evolução da venda? Eu acho assim que a gente vê uma melhora de volumes que vem a partir de produtos de mais preço de entrada, e a gente vê que com essa nossa oferta, lojas de classes mais baixas começam a performar um pouco melhor do que elas estavam performando historicamente. Então, acho que essa é uma das tendências que a gente vê. A gente fica na dúvida aqui, não tem uma resposta, o quanto é pelo ajuste do nosso portfólio, o quanto que é para uma melhora da economia. Talvez você também possa me ajudar a responder isso com o tempo, né? Mas a gente consegue perceber isso. Nesses dias estão vendo o solão que está lá fora, né? Então a gente tem enfrentado aí uns desafios do calor, mas a gente espera que isso passe, que não seja, na verdade, acho que a gente vai ter mais calor ao longo dos anos, mas a gente espera que em algum momento também o frio chegue e ajude um pouquinho a melhorar as vendas de produtos de inverno. Então, esse inverno tem começado desafiador, né? Mas eu acho que mesmo assim a gente ainda tem conseguido sustentar um bom nível de vendas. Olhando para a segunda pergunta sobre a integração da Midway com o varejo, eu acho que a gente está olhando para isso com muito carinho e realmente consegue perceber que a gente tem uma vantagem competitiva em relação a outras financeiras de poder fazer ofertas que considerem a cadeia como um todo. Dando um pouco mais de detalhe, acho que historicamente a Mido e o varejo foram gerenciados de forma muito apartadas aqui, e a Mido é quase que uma vertical separada, olhando só para os produtos financeiros. E a gente está olhando a Mido cada vez mais dentro do negócio. Como um exemplo, o Fran aqui, ele
ele assumiu também a partir desse ano toda a nossa área de loyalty. E a área de loyalty, né, o CRM, ela olha para todos os dados dos clientes e ela serve o varejo e a Midway. E isso é muito intencional de criar estratégias que permeiem o consumidor e não olhem só para o produto financeiro ou só para o produto varejo. Por mais básico que pareça, acho que historicamente a gente veio olhando para esses produtos de forma muito apartada e a gente está olhando para isso junto. Então, a gente espera rever jornadas, rever o desenho dos produtos para que essa jornada seja mais integrada. E eu posso entender que esse é um foco que a gente já deveria começar a ver resultados nesse ano ainda. Eu acho que sim, eu acho que sim. Tá ótimo, obrigada, pessoal. Obrigada a você pela pergunta. Nós que agradecemos. A próxima pergunta vem do Gustavo Sendai, analista da XP. Oi, Sendai, tudo bem? Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado aqui pelas perguntas. A minha primeira talvez seja um gancho da resposta anterior, né? A gente tem visto os dados de temperatura realmente bem mais altos do que o ano passado e que a média de uns anos anteriores. Só para tentar quantificar um pouco do impacto que isso já tem tido um pouco nas vendas agora do segundo tri, né? Se vocês já começaram a fazer algum tipo de ação mitigadora, né? De alguma ação de preço, sortimento nas lojas, só para a gente entender um pouco mais do impacto que isso pode ter no resultado do segundo tri. E a segunda pergunta, né, acho que vocês vêm falando bastante de otimizar e utilizar melhor a fábrica, né? Se a gente puder entender um pouquinho melhor o que seria isso, né? Quais processos você tem em mente em aprimorar, em colocar em prática, né? Acho que seria interessante também. Obrigado. Então, a primeira parte da pergunta, né, o impacto do inverno. Acho que a gente aqui já está com um mês do segundo tri fechado, que é abril, né? E foi um mês com muito calor, praticamente não fez frio. Além disso, a gente ainda tem esse impacto no sul do Brasil, nesses últimos 10 dias, que também é uma região mais fria. Então, com isso, a gente tem sido bastante impactado no inverno, e o inverno é uma categoria que é uma categoria no vestuário de mais margem. Então, a gente tem esse desafio, mas, por outro lado, a gente tem muitas outras iniciativas de expansão de margem. Então, a gente vê que as nossas iniciativas de expansão de margem conseguem compensar parcialmente. Ainda é cedo para dizer como vai parar, e a gente também torce para que, a partir da segunda quinzena de maio, tenha previsão de frente fria, e ainda tem o Dia das Mães para acontecer esse final de semana, então a gente ainda tem um caminho aí, acho que está cedo para dizer, mas realmente a gente tem tido um pouco de pressão de margem por conta da underperformance do inverno. A segunda pergunta era sobre a fábrica, né? Então, a gente, não sei quem de vocês, acho que um dia a gente até tem que fazer uma visita conjunta à fábrica para a gente conhecer melhor. A gente tem uma fábrica muito grande, uma fábrica com muita capacidade produtiva e que talvez a gente olhou de forma menos carinhosa para ela nos últimos anos. A gente tem olhado no último ano, desde a minha chegada, com outro olhar para a fábrica. Eu acho que a fábrica nos permite ter uma reatividade maior, porque está dentro de casa. A fábrica nos permite ter uma cadeia mais sustentável, e a fábrica nos permite também ter essa integração da margem e ficar mais competitivo. Operar a fábrica também é bem complexo. Então, a gente vê todas essas vantagens por um lado, e por outro lado, a gente está melhorando nosso processo para operar melhor. Então, por exemplo, a gente começou, eu acho que até falei no outro call, um projeto esse ano de melhor integração de S&OP da fábrica com a nossa área de vendas, para que a gente consiga operar isso melhor. E isso a gente começa a ver os primeiros resultados. Então, os primeiros resultados que a gente vê são uma melhor integração dessa cadeia e um pouco dessa expansão de margem que vocês viram aqui no primeiro tri, já tem a ver com essa melhor utilização da fábrica. Acho que tem outros fatores também, mas Então, eu ainda não tenho todas as respostas de quanto a gente vai conseguir extrair de valor da fábrica. Adoraria ter o valor ali crystal clear, mas eu acho que com melhor utilização, aumento de volumes, melhor gestão de custos, acho que a gente vai conseguir extrair ainda mais valor aí nos próximos tris. Super claro. Obrigado, pessoal. Obrigada a você.
A próxima pergunta vem do Eric, analista do Santander. Oi, Eric, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que do nosso lado só uma mais ligado ao ponto de alavancagem, né? Vocês estão numa jornada aí de redução de alavancagem, a gente tem visto uma melhora sequencial bem relevante. Só queria entender o que que vocês enxergam, né, em termos de estrutura de capital ideal. E uma vez que vocês atinjam isso, né, o que que a gente poderia pensar em termos de abertura de lojas, né? O que que vocês enxergam de potencial de aberturas, até no momento de retomada, até para pensar, né, o que que poderia ser um potencial lá para frente, uma vez que vocês, de certa forma, concluam aí essa jornada de redução de alavancagem. Acho que seria essa a pergunta do nosso lado. Obrigado. Bom, acho assim, acho que as coisas não estão necessariamente relacionadas, né? Assim, acho que é o primeiro ponto importante. Acho que hoje a questão da gente não estar bem no loja, é que o nosso foco principal está em tirar mais valor do metro quadrado atual do que especificamente expandir número de lojas, né? Assim, então acho que assim, a gente hoje, a questão de abertura de loja, assim, se a gente visse lojas com ROIC potencialmente alto, a gente provavelmente aceleraria. Assim, a questão é que hoje a gente acha que o retorno muito marginal é muito maior, assim, ou fazendo remodelagens em lojas, ou mexendo enfim, em categorias dentro da loja. Enfim, a gente está trabalhando muito para tirar mais do mesmo metro quadrado e o foco dos investimentos tem sido nesse tipo de ação, né? Assim, quando a gente olha a estrutura de capital consolidada, a gente evoluiu muito, provavelmente a alavancagem vai cair bastante ainda, né? Assim, até porque, enfim, tem alguns fatores que jogam a favor, né? Assim, os níveis de investimento para esse ano estão meio dados já, né? Assim, a gente tem um investimento aprovado de até 430 milhões. Quando você põe o nível de investimento que a gente tem, que é o que a gente entende que faz sentido investir, o quanto a gente está gerando de caixa normalmente na operação, dado as melhoras que a gente já implementou, assim, é um outro ano de geração de caixa forte. Provavelmente não vai ser o mesmo 1 bi do ano passado, porque eu não tenho mais a mesma redução de estoque para fazer, mas eu tenho ainda alguma coisa para melhorar, a gente tem outras coisas para melhorar, mas sim, mas é um ano de geração de caixa ainda relevante, ou seja, a gente deve ver mais desalavancagem ao longo do ano, principalmente no quarto trimestre. Quando a gente olha um pouco mais para frente, o ponto assim, na Riachuelo a gente deveria ter zero de dívida. A gente ainda tem, assim, a gente acabou de pré-pagar, a gente tinha 300 milhões de dívida na Riachuelo, a gente acabou de anunciar um pré-pagamento de 150. Né? Assim, na Riachuelo, dadas as questões fiscais da Riachuelo, não faria sentido ter dívida. Então, a gente vai pagar toda a dívida da Riachuelo. Na Guararapes, a gente poderia ter alguma dívida, mas é um nível ainda substancialmente mais baixo do que a gente tem hoje, né? Dado que lá a gente tem benefícios fiscais, assim, ainda que tenha caído a questão do benefício fiscal sobre as subvenções, a gente ainda tem Sudene, enfim, tem JCP, ou seja, a nossa situação fiscal na Guararapes indicaria a gente ter um volume de dívida muito baixo, se não zero. Tá? Assim, aonde a gente poderia ter dívida é na Midway, que tem uma alíquota de imposto bastante alta, é bastante lucrativa, mas a estrutura de capital da Midway, ela sempre é limitada às questões regulatórias, né? Você tem que, ao mesmo tempo que você quer otimizar a questão fiscal, você tem que respeitar os indicadores de liquidez, enfim, de Basileia, enfim, que limitam o quanto você efetivamente consegue alavancar a Midway. Então, assim, resumindo, sim, o nível provavelmente é bem mais baixo ainda do que o que a gente está vendo, né? E isso acho que independe da questão dos investimentos. Os investimentos hoje não estão sendo, assim, eles não estão sendo segurados artificialmente para a gente melhorar a geração de caixa, tá? A gente está investindo o que a gente entende que faz sentido investir no cenário atual. Perfeito. Reforçando aqui o que o Fred falou, eu acho que a gente realmente não tem deixado de abrir loja pela nossa estrutura de capital. Acho que a gente tem mais deixado de abrir loja por um foco que a gente está tendo muito grande em extrair mais valor do parque de ativos que a gente está colocado hoje. A gente, olhando para o business case de mais médio prazo da companhia, eu acho que essa fase que a gente está agora é uma fase de a gente extrair mais valor dos nossos ativos, melhorando a venda por metro quadrado, e tem uma série de ajustes que a gente está falando aqui que estão sendo feitas. A gente acha também que a expansão, que a segunda fase
dessa transformação, que não sei exatamente quando ela começa, ela vem sim também com um aumento do número de lojas, mas a partir de estratégias que estão sendo azeitadas agora para que essas lojas comecem ainda mais redondas do que a gente tem hoje. Então, tem um foco muito incessante, inconsistente nessas alavancas que a gente está mapeando hoje e que a gente está conseguindo ver muito valor. Então, a gente está aqui evitando distração. Não, perfeito. Super claras as respostas. Obrigado. De nada. Bom, a próxima pergunta vem do Pedro Tínio, analista do Safra. Oi, Pedro, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado por pegar aqui a nossa pergunta. Eu tenho mais uma pergunta direcionada para Midway. O que chamou bastante atenção, né, foi essa queda de 10% na carteira total, mas o aumento na receita de 3,3% no ano contra ano. Eu queria se vocês pudessem explorar só um pouquinho mais essa questão de como que a melhor precificação, o aumento do produto com juros e também de serviços pode melhorar ainda mais essa conversão, né, do que vocês possuem hoje em carteira em receita. E o outro ponto que eu queria fazer, até seguindo na pergunta sobre questão de estrutura de capital, hoje a companhia ainda realiza a antecipação de recebíveis. Tem alguma expectativa de reduzir o nível de antecipação dado à forte geração de caixa da companhia? É isso. Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. Começando pela Midway, a gente imagina que esse movimento de queda de carteira tem um pouco de sazonalidade, né, que é esperado do primeiro trimestre, e ele deve, a partir de agora, começar a andar um pouco mais de lado. E a gente vem trabalhando nos últimos 3, 4 trimestres em bastante evolução de jornada de penetração de produtos, parcelamento de fatura, um pouco de inteligência de precificação, ali buscando um pouco operar melhor essa elasticidade dos clientes. E isso tem gerado bastante resultado. Acho que também a gente tem um negócio de seguro super robusto aqui, que eu acho que ele nos diferencia um pouco do resto do mercado. É um negócio de 200 milhões de reais de receita, que cresce 15% e deve continuar crescendo. Então, a gente acha que está equilibrando bem esses pratinhos desta forma. E tinha também um tema do empréstimo, que esse foi o último trimestre que a gente ainda tinha umas safras lá de trás, de quando a gente operou um pouquinho no mar aberto, no digital, que vem artificialmente derrubando essa carteira, mas também a gente limpa um pouco isso. Então, a gente está bem otimista, olhando para frente, que conseguimos mudar o patamar de resultado da companhia, mesmo com a carteira um pouco menor. E quando a gente olha agora o que a gente já vem empilhando nos últimos 2 trimestres, fazem a gente ficar otimista que esse processo deve melhorar ainda mais o resultado, tá? Então, acho que a gente equilibrou desta forma. Sobre a antecipação de recebíveis, assim, o que acontece, assim, a antecipação de recebíveis, a gente concentra ela é toda feita na Riachuelo, tá, assim. O caixa hoje, assim, assim, o nosso caixa ele é grande, mas ele não é necessariamente equilibrado entre as empresas, né? Então, assim, o fato da gente fazer essa antecipação de recebíveis hoje via Riachuelo, por exemplo, é uma das coisas que permitiu a gente entrar nesse processo de liquidar praticamente todas as dívidas da Riachuelo e deixar ela, por exemplo, com dívida mais barata. Ou seja, eu estou recomprando dívida que custava CDI mais 2,30, 2,40, usando a antecipação de recebíveis, que me custa 105, 106 CDI. Ou seja, é ainda bastante benéfico a gente usar essa ferramenta para trocar por dívida mais cara, né? Assim, ainda é uma das alternativas mais baratas que a gente tem de captação de recurso, mas, assim, certamente, assim, à medida que se a gente zerar a dívida, quando a gente zerar a dívida da Riachuelo, eventualmente, pode chegar uma hora e não fazer mais sentido a gente fazer essa antecipação de recebíveis, mas essa antecipação de recebíveis hoje ela tem um propósito, assim, é uma dívida mais barata do que outras alternativas de captação que a gente tem, né? Então, enquanto tiver outras dívidas mais caras, acho que não tem por que a gente não continuar fazendo. Perfeito, ficou super claro. Obrigado. Obrigada a você.
A nossa próxima pergunta vem do João Paulo Andrade, analista do Bradesco. Oi, João, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim, te escutamos. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Tenho duas perguntas, uma sobre cross-border. A gente está acompanhando a discussão aí de implementação de uma tarifa de importação, talvez algo no meio do caminho ali no Congresso, mas óbvio que ainda está sob discussão. Mas caso isso aconteça aí no curto, médio prazo, como é que vocês enxergam oportunidade de vendas aí para players locais como vocês? E melhor, como vocês estão preparados para capturar essa oportunidade, tá? E a segunda, acho que de crescimento de carteira vocês já responderam, então vou puxar uma de stockout. Como é que está a situação da ruptura hoje? E como é que vocês enxergam essa evolução desse tema? E, se possível, dar um pouco de cor sobre qual teria sido o impacto no Q1. Bom, eu posso pegar as duas aqui. Sobre a questão do cross-border e a questão da isonomia tributária. Acho que a gente já falou disso aqui antes. A gente vive hoje uma situação de tremenda injustiça tributária, e mesmo a despeito dessa injustiça tributária, vocês têm visto a nossa performance bastante sólida aí nos últimos trimestres. Eu acho que as autoridades elas estão sensíveis ao tema e tentando encontrar uma forma de resolver. E acho que o ideal é que tivesse uma isonomia total. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que qualquer coisa que vier, ela vai na direção de criar pelo menos um pouco mais de isonomia. Aqui eu acho que a gente tem dois caminhos, né? Um caminho é entender aonde isso vai parar e se tiver total isonomia, acho que isso não afeta o nosso... Se a tarifa ela anda na direção da isonomia, ela não afeta o modelo. Se ela para aqui no meio do caminho, ela melhora um pouco a nossa situação competitiva. E aí depende de onde ela parar, a gente também pode adaptar nosso modelo para poder trabalhar nesse modelo também, porque nada nos impede. Então, é assim que eu vejo isso, que eu acho que, olhando para frente, a situação só tende a melhorar. Então, estou aqui otimista com o tema. Tem que ser otimista para trabalhar no Brasil com toda essa insegurança, né? E sobre o segundo ponto, que é sobre a ruptura, então, eu acho que a gente saiu de um período de crise que pegou dezembro e janeiro, a gente vê uma grande melhora, mas eu acho que todas as frentes de trabalho que a gente tem na parte de obsessão por produto tem melhorado muito o nosso planejamento e acho que a gente ainda tem um bom caminho para a diminuição de ruptura, para mais assertividade de como a gente compra e também para trabalhar melhor com toda a cadeia. Então, eu acho que a gente saiu do período de grande crise e agora a gente, vamos dizer, está num período de melhoria contínua, ainda vendo bastante oportunidade para um curto, médio prazo. Perfeito, André. Obrigado. Obrigada a você. Bom, recebemos também aqui algumas perguntas por escrito, mas elas temas sobre inverno e sobre a carteira da Midway que já foram respondidas. Então, com isso, a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e coloco aqui o time de relações com investidores à disposição para qualquer dúvida adicional. Bom, boa tarde. Muito obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Até logo. Obrigado, pessoal.